Olá, bom dia. Eu sou Tony Gonçalves e esse é o canal Doses de Sabedoria. E hoje eu vou falar um pouco sobre pais e filhos. Esse relacionamento de pais e filhos é muito de altos e baixos. Eu estou falando de um pai que seja dedicado a um filho. Não estou falando de um pai qualquer que é pai por acidente, que só se preocupa com seu status e não se lembra da família. Não, é de um pai correto, amoroso, um bom pai. Um pai que dê valor à vida do seu filho e que procura fazer com que esse filho tenha uma vida cada vez melhor. Eu digo um filho, mas são os filhos. Bom, eu tenho duas músicas que eu gosto muito de ouvi-las e que falam sobre o relacionamento pai e filho. Uma delas chama-se Espelho e é cantada pelo João Nogueira. E ele fala nessa música da saudade que ele tem do pai que foi embora mais cedo e que enquanto o pai foi vivo, a grande companhia que foi o pai para ele. Foi o grande amigo dele. Ele era pequeno, ia jogar futebol e lá estava o pai para jogar futebol com ele, para aconselhá-lo e para orientá-lo para que ele pudesse ser um futuro jogador de futebol. Mas aí ele vai dar um chute mal dado, machuca o dedo e aí ele fala, é mais um sonho que ficou para trás, pela falta do pai. Bom, a outra música é Naquela Mesa. Ela é cantada, não tenho certeza se é pelo pai ou pelo filho, mas acho que pelo filho. E ela conta a história de um filho que está contando a saudade que ele tem de um pai. Que tinha uma mesa na sala onde o pai sentava com eles e contava como foi seu dia. Naquela mesa está faltando ele e a saudade dele está doendo em mim. Olha, realmente os filhos devem sentir saudades de um tempo com os pais. Os pais vão sentir sempre saudade de quando seus filhos eram pequenos. Lógico, continuam a ser filhos, mas as coisas que mais gravaram foi quando eles eram crianças. Olha, como é gostoso um filho acompanhar um pai, ou melhor, um pai acompanhar um filho, para irem ver um jogo de futebol, para ir num terreno baldio, um gramado, ficar chutando bola em gol para esse filho treinar para ser goleiro. Com este filho tentando ser um lutador de boxe e o pai tentando ensinar alguns golpes para ele. Quando o pai compra aquela primeira bicicleta ainda com as rodinhas do lado, ensiná-lo a andar, a ter equilíbrio. Ter equilíbrio não só para andar de bicicleta, ter equilíbrio para a vida. Um pai acompanhar um filho num estádio para ver um jogo de futebol, mesmo que o seu time perca. Mas o prazer de estar com o filho naquele lugar é muito grande. Levar seu filho para ver grandes espetáculos, passear por lugares muito bonitos, para que esse filho nunca mais esqueça disso. Passa o tempo e esse filho se torna um adulto. E o pai tem que se lembrar o seguinte, enquanto ele foi criança, o pai estava do seu lado com carinho, com atenção, com proteção. Quando ele passou a ser jovem, o pai estava perto, fiscalizando com quem andava, quais as atitudes que tomava, para que ele não tomasse um caminho errado. O pai, preocupado com isso. Este filho se tornou adulto, aí ele já não ouve mais o pai. Aí, para ele, o pai é antiquado, o pai se tornou um chato. O pai não tem mais bons conselhos para dar para ele. Ele agora está mais no mundo dos dias de hoje, é muito mais sabido que o pai, que é um passado.
O pai é um velho, mas ele de vez em quando precisa ainda desse pai. E esse pai não nega nada para ele. Para esse pai, aquele filho continua a ser um filho. Mesmo que esse filho não queira mais saber muito desse pai. Os amigos são outros, a vida é outra, o pai é passado, mas de vez em quando ele ainda precisa desse pai. E esse pai tem o maior prazer em servi-lo nas pequenas ou nas grandes coisas. É muito triste um filho perder um pai, mas é muito mais triste, muito mais sofrido um pai perder um filho. E quando eu digo perder um filho, não é só perder para a vida. Não é que esse filho deixou de viver. Isso vai dar uma saudade muito grande, vai dar um sofrimento muito grande. Mas duro é quando o pai perde um filho para um caminho negativo. Um pai perde um filho para as drogas. Muito triste para este pai. Quando o pai perde este filho porque ele resolveu ir embora e abandonar a família, é triste. Mas o pai procura sempre saber como anda a vida do filho. Agora, quando o pai está perto do filho, mas o filho não quer mais saber do pai, o filho se nega a conversar com o pai, é triste. Mas qual a atitude do pai? Se o filho não quer conversar com ele, aguarde a hora que ele queira. A hora que ele precisar de alguma coisa, ele volta. Pequenas ou grandes coisas, ele volta. E aí, ele vai dizer que ama o pai. Mas o pai não fala para ele, eu te amo. Mas verdadeiramente esse pai ama até os últimos dias. Do pai ou do filho? Geralmente do pai. E se a gente for se lembrar, este filho não quer se curvar diante do pai, não deve se curvar, deve só se aproximar, trocar uma ideia. Mas se esse filho não quiser, não tem problema. O pai vai ficar triste, mas não vai deixar de ser seu pai. Não vai deixar de ter os mesmos sentimentos de quando ele era criança, de quando ele era jovem, de quando ele começou a vida adulta. E os dois têm que se lembrar sempre de uma coisa. As últimas coisas que foi feita entre eles foi o pai que fez pelo filho. As últimas lembranças de coisas feitas, de atenção doadas, foram do pai para o filho. Então, meu amigo, eu diria para você o seguinte: esqueça que o teu filho te magoou. Ele não deixou de ser seu filho. Continue a tratá-lo com o mesmo amor. Você vai se sentir bem. E a cada realização dele, quando ele conquistar alguma coisa, quando ele fizer alguma coisa de bom, quando ele se tornar uma pessoa importante para ele, você vai ficar muito feliz. Olha, saiba de uma coisa, todo pai é um bobo. Desde que o filho é pequeno, até que o filho já seja um avô. E ele, bisavô, terá muita alegria no filho, no neto, no bisneto. Assim é a vida. Seja sempre um bom pai. Isso vai te dar boas alegrias. Tudo de bom. Pense nisso, hein?